Som. Bom dia a vocês que estão aqui, bom dia também vocês que estão assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube. Meu nome é Edilson, eu sou professor da Faculdade Vitória em Cristo, na área de Recursos Humanos. Quero agradecer aqui ao nosso pastor Silas Malafaia, ao pastor Silas Malafaia Filho e ao pastor Isaías Júnior por essa oportunidade. Bem, eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Edilson, eu sou proprietário na empresa EDW Representações Comerciais. Tenho mais de 25 anos de experiência na área de recursos humanos, em empresas nacionais e multinacionais, onde eu pude desenvolver uma carreira ascendente com foco em resultados. A minha formação, eu sou formado em administração de empresa, tenho pós-graduação na área de recursos humanos na gestão de negócios, pós-graduação pela Faculdade São Judas e MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E durante esses anos eu tive a oportunidade de desenvolver vários cursos, fazer vários cursos também pela Fundação Dom Cabral, ok? Só para se apresentar, para que vocês possam me conhecer um pouco melhor, tá bom? Olha só, hoje nós vamos aqui, nesta aula inaugural, nós vamos trazer aqui alguns pontos. Primeiro, eu quero trazer aqui a definição de recursos humanos, ok? O que é recursos humanos? Qual é a definição desta palavra, né? Recursos humanos. Bem, recursos humanos é composto de duas palavras, recursos e humanos. Recursos, ok? Vem do termo latim recursos, que se refere ao meio, ao como se faz, aos bens que a pessoa usa para fazer alguma coisa. São os recursos. E humus significa que vem também do latim, significa lodo ou terra, que é o vínculo que se mantém com a origem do ser humano criado por Deus através do barro. Então, essa aí é a definição da palavra recursos humanos. Pessoas usando recursos, pessoas usando ferramentas, tá ok? Muito bem. Quero trazer também, recursos humanos tem várias definições. Se você perguntar assim, o que significa a área de recursos humanos? A área de recursos humanos ela tem várias definições. E eu trouxe uma. Primeiro, é um conjunto de práticas estruturadas e interligadas que abrange diferentes saberes com o único objetivo, o de potencializar os resultados de uma empresa. Então, recursos humanos, no que se diz respeito a resultados, é um conjunto de práticas, trabalhos estruturados, composto por diferentes pessoas com diferentes saberes e diferentes experiências, mas todos com um único objetivo, o qual? Potencializar os resultados de uma empresa, ok? Também, a área de recursos humanos, ela se dedica a cuidar de todos os processos que envolvem as pessoas de uma empresa. Tudo que envolve pessoas dentro de uma empresa está dentro da área de recursos humanos. Quem cuida é a área de recursos humanos. Então, se dedica a cuidar de todos os processos que envolvem as pessoas de uma empresa, como conjunto de técnicas e conhecimento, ok? E também cuida da mão de obra de uma empresa. Então, a área de recursos humanos, ela cuida da mão de obra da empresa, que na verdade é o capital mais importante, que é o capital humano. Então, cuida da mão de obra de uma empresa, desde o processo de recrutamento até o desligamento de um funcionário, quem cuida é a área de recursos humanos. Então, cuida da mão de obra, algo que vai desde o recrutamento até o desligamento e também, durante o tempo que essa pessoa permanece na empresa, é responsabilidade da área de recursos humanos manter essas pessoas motivadas, produtivas e em desenvolvimento, ok? Então eu trouxe aqui essa definição, dividida em três partes, né? Resultados, processos e mão de obra, ok? Muito bem. Muito se fala em RH tradicional e o RH estratégico,
ok? Ao longo dos anos, a área de recursos humanos, ela se desenvolveu, ela passou por várias transformações e vem passando, e ela passou já há alguns anos de uma área operacional para uma área estratégica, ok? Então, o que era o RH tradicional? O RH tradicional era o RH que ele basicamente cuidava dos processos burocráticos de uma empresa. Ele cuidava de contratação, remuneração e demissão. Basicamente, o RH era isso, que era o famoso departamento pessoal. Só cuidava dos trâmites burocráticos. Veja bem que esse RH operacional, ele não fala muito em pessoas. Ele fala mais em processos. Ele fala mais em trabalho. E ele não fala em pessoas. Ele cuidava da parte de admissão, remuneração. Está aqui, ó. Os processos de um RH tradicional. Basicamente era isso. Contratava, pagava salário, pagava benefícios, pagava férias, calculava faltas, fazia rescisão. Esse era o RH tradicional. Com o passar dos anos, o RH ele foi se desenvolvendo e hoje uma empresa que queira se manter no mercado, uma empresa que queira crescer, uma empresa que queira subsistir em um tempo de tanta concorrência, ela precisa, não há mais opção, ela precisa ter um RH estratégico. O que é um RH estratégico? O RH estratégico ele é responsável pelo desenvolvimento de ideias para melhorar o desempenho da empresa e dos profissionais. Então, o RH estratégico é o RH que está sempre pensando lá na frente. É o RH que está buscando no mercado práticas que vai fazer com que as pessoas se sintam motivadas. O RH estratégico é o RH que vai estar pensando em ideias para promover o bem-estar do funcionário. Este é o RH estratégico. O RH estratégico é o RH que ele está olhando lá na frente, ele está olhando a concorrência, ele está olhando o que as empresas estão praticando em termos de benefícios. Esse é o RH estratégico, ele está de olho no clima organizacional da empresa, ele está de olho nas pessoas, ele está de olho em números, ele está de olho em gráficos que mostram índices de absenteísmo. O RH estratégico ele faz análises, diferentemente de um RH tradicional, que fazia, mas não atuava, tinha números, mas não trabalhava os números. O RH estratégico não. O RH estratégico ele é responsável pelo desenvolvimento sempre de ideias para melhorar, olha lá, para melhorar o desempenho da empresa e dos profissionais que fazem parte do seu quadro. Então, este é um RH estratégico. Outra coisa, o RH estratégico, ele é um parceiro na gestão da organização como um todo. Então, ele atua ao lado dos gestores. O RH estratégico, ele trabalha com gestores com o objetivo de desenvolver ferramentas e soluções que possam beneficiar, auxiliar no crescimento da empresa. Então, o RH estratégico é isso. Ele é um parceiro. Ele está ali do lado do líder, ele está do lado do gestor, visando o crescimento da empresa e o crescimento do funcionário. O crescimento da empresa e o crescimento do funcionário. O desenvolvimento do funcionário. Ok? Hoje, basicamente, as empresas, uma empresa que tem o RH como uma área estratégica, ele tem esses subsistemas dentro da empresa, no mínimo. Tem esses departamentos dentro da diretoria de RH. Eu diria que uma empresa que tem esses departamentos dentro da estrutura de RH, já é uma empresa que está pensando em um RH estratégico. Então, ela tem a área de gestão estratégica, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, remuneração e benefícios, relações trabalhistas e saúde e segurança do trabalho. Veja bem, ó,
Aqui, basicamente, você olhando, você já vê 3 caixinhas aqui, 3 subsistemas estratégicos. Por exemplo, gestão estratégica, que é o próprio nome diz, recrutamento e seleção, e treinamento e desenvolvimento. Quando você olha aqui, ó, a partir de remuneração e benefícios, relações trabalhistas e saúde e segurança do trabalho, a princípio, você já não consegue enxergar muito bem estratégias nestas áreas. Você consegue enxergar áreas operacionais. Só que, no fundo, todas essas áreas aqui, elas bem trabalhadas, elas vão compor o quê? A estratégia da área de recursos humanos. Então, a área de remuneração e benefícios, ela não pode ser só uma área que vai pagar remuneração e benefícios para os funcionários. Ela não pode ser só uma área operacional. Ela tem que ser uma área que ela faz pesquisa de mercado. Ela tem que ser uma área que ela está sempre pensando o que ela pode trazer de benefícios no momento em que estamos vivendo. Então, ela é uma área que ela precisa trabalhar pesquisas e ela precisa estar de olho no mercado. Relações trabalhistas, a mesma coisa. Por que eu estou tendo tanto processos trabalhistas em determinadas áreas? Então, essas áreas elas não podem ser somente áreas operacionais. Uma área de relações trabalhistas, que nós vamos falar muito nesse curso, ela não pode ser só uma área que processa a folha de pagamento, que cuida de contencioso trabalhista. Não. Além disso, ela precisa analisar por que eu estou tendo processos trabalhistas e por que a maioria dos processos trabalhistas, os ex-funcionários estão pedindo, por exemplo, hora extra. Então, ela precisa também fazer uma análise com relação a isso. E a saúde e segurança do trabalho, que é extremamente importante, que aí você tem a CIPA, você tem todos esses departamentos, também é uma área estratégica. Porque é uma área que vai cuidar da saúde e segurança do funcionário. E o funcionário, aonde ele se sente seguro, aonde ele se sente cuidado, aonde ele se sente que ele é importante, ele também vai se desenvolver de uma forma melhor, ele vai trazer mais resultados para a empresa, ok? Então, hoje, uma estrutura de RH estratégico, ela tem que trabalhar, no mínimo, com esses 6 subsistemas, ok? Bem, nós olhamos então a definição de recursos humanos. Agora eu quero trazer um pouco aqui nesta manhã a importância da área de recursos humanos. A importância da área de recursos humanos. São inúmeras a importância de uma área de recursos humanos. E é importante falar isso porque ainda hoje, em 2022, ainda existem muitas empresas que são resistentes para se ter uma área de recursos humanos bem estruturada. Ainda há empresas que são resistentes em investir em uma área de recursos humanos. Ainda há empresas que a área de recursos humanos não é uma área e não é uma diretoria. Ela está simplesmente, muitas vezes, debaixo de uma área de marketing ou debaixo de uma área jurídica. Então, eu quero trazer aqui alguns itens que mostram a importância. Primeiro, a área de recursos humanos é responsável pelas ações administrativas internas. Aí, nós estamos falando de processos burocráticos, mas que são de extremamente, muito importante, porque é onde você cuida da folha de pagamento, pagamento em dia, pagamento de guias, pagamento de salário, contencioso trabalhista. E o RH também ele é responsável pelo relacionamento dos colaboradores com a empresa. Aí nós já estamos falando um pouco de estratégia. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu fiz faculdade de administração de empresa, uma professora, ela disse, de uma forma bem simples, ela disse, a área de recursos humanos, ela pode ser comparada ao salsicha do hot dog, porque tem o pão, tem a salsicha e tem o pão. O recursos humanos está no meio, e isso é uma verdade. A área de recursos humanos, ela está no meio, entre funcionário e patrão, diretoria. A área de recursos humanos é a área que coleta informações de clima, de funcionário e leva para a alta diretoria ou para o dono da empresa. Então, a área de recursos humanos ela é responsável também pelo relacionamento dos colaboradores com a empresa. Há alguns anos, o Departamento de Recursos Humanos era visto como um segmento que buscava solucionar questões burocráticas, que nós vimos.
Hoje em dia, o RH vem sendo valorizado e ganhando espaço nas corporações, notadamente em empresas de grande porte. É o que eu falei, infelizmente, ainda há uma resistência das empresas menores com relação à área de recursos humanos. Mas uma das importâncias, um conceito de importância da área de recursos humanos está aí, ok? Muito bem, vamos em frente. E aí eu quero trazer mais alguns itens da importância da área de recursos humanos. Olha só, busca e retenção. É a área de recursos humanos que busca no mercado um profissional para trabalhar na empresa. E não só busca, como ela também precisa desenvolver ferramentas e trabalhos e metodologias para reter esse funcionário na empresa. Porque não adianta somente eu buscar um funcionário no mercado, eu contratar um funcionário no mercado, mas eu não ter um trabalho de retenção. Ok? Então, busca e retenção é uma das áreas de responsabilidade da diretoria de recursos humanos. Segundo, valorização. Quem não gosta de ser valorizado? Quem não gosta de ser valorizado pelo que está fazendo, pelo que está desenvolvendo? Então, veja bem, a valorização. A área de recursos humanos, ela organiza iniciativas que permitem demonstrar o apreço e o valor que cada funcionário tem para a organização. Então, ela desenvolve iniciativas que mostram a valorização do funcionário, ok? Dessa forma, os funcionários se mantêm motivados, se mantêm entusiasmados a trabalhar naquele lugar. Porque o trabalho ele já é uma rotina, ok? O trabalho ele é uma rotina, a pessoa vai, faz aquilo ali todos os dias. Então, precisa ser desenvolvido mecanismos de valorização para que essa pessoa ela se sinta entusiasmada, se sinta motivada para continuar nessa empresa, ok? E aí também, funcionário motivado, funcionário se desenvolvendo, é crescimento para a empresa, ok? Muito bem. Número 3, produtividade. A produtividade de uma companhia que tem uma perspectiva maior na adequada gestão de RH é muito melhor comparada àquelas que os gestores se demonstram desatentos com o setor. Então, uma empresa onde o time de gestores, o time de líderes tem um alinhamento com a área de recursos humanos, está junto com recursos humanos, vê recursos humanos como um parceiro, essa empresa ela vai ganhar mais produtividade. Agora, uma empresa onde os gestores das áreas não veem a área de recursos humanos como um parceiro, não veem recursos humanos como um apoio, a questão, essas pessoas elas se desmotivam, elas se sentem abandonadas e elas tomam decisões muitas vezes que não deveriam ser tomadas porque elas não tinham uma adequada gestão de RH ao lado delas, ok? Muito bem. Motivação. Motivação, ó. Determina o papel importante no engajamento e motivação dos colaboradores e abre espaço para feedbacks. A área de recursos humanos, ela é uma área que ela abre espaço para feedbacks constantes, escuta reclamações e sugestões e passa para os gestores. Ou seja, um exemplo são as pesquisas de clima organizacional. É muito importante a empresa, de tempos em tempos, fazer uma pesquisa de clima organizacional. É muito importante que ela escute os funcionários, que ela ouça as reclamações e sugestões e passe para os seus gestores, ok? Então, isso é um papel importantíssimo da área de recursos humanos. Tá aí, ó, é o engajamento. Ela promove pesquisas de satisfação, eventos, entre outros. Essas medidas fazem com que os profissionais tenham maior engajamento com a empresa. A pesquisa de satisfação, ela vai fazer com que o funcionário tenha um maior engajamento. Por quê? Porque uma pesquisa de clima organizacional, ela gera um resultado. E aí a área de recursos humanos, junto às áreas, vai trabalhar esses resultados. E vai corrigir aquilo que precisa ser corrigido, trazendo o maior engajamento dos funcionários. A área de recursos humanos também, ela é responsável pelo Employee Brand, ok? Ela promove o Employee Brand, que é uma metodologia que visa
atrair e criar a percepção positiva da empresa. Ou seja, é o marketing da marca. A área de recursos humanos, ela precisa passar para o mercado uma imagem da empresa, a imagem positiva da empresa. Ela precisa vender esta imagem da empresa, até para ela contratar, até para ela buscar recursos no mercado, ela precisa vender esta marca. As pessoas, para participar de um processo seletivo na empresa, elas precisam ter uma percepção positiva dessa empresa. Ok? As pessoas precisam precisa ter algo atraente nessa empresa para que elas possam trabalhar, se sentir motivadas a fazer parte do quadro de funcionário dessas empresas. Então, a área de recursos humanos, promovendo o employee branding, ela vai fazer com que ela vai conseguir trazer novos candidatos através de redes sociais, através das ferramentas que tem para captura, para a captação de recursos humanos. Avaliação. Realiza uma constante avaliação de como andam os negócios, promove avaliações individuais com cada funcionário e entende melhor como está a qualidade de trabalho dentro da corporação. Então, a área de recursos humanos, ela também tem essa responsabilidade de fazer uma constante avaliação de como andam os negócios. A área de recursos humanos, ela é uma área que ela precisa entender muito do negócio da empresa. Não é pouco, não muito. Ela precisa entender como que a empresa ganha dinheiro, qual é o negócio da empresa. Ela precisa fazer uma constante avaliação de como anda esses negócios, como que anda a empresa no mercado, como que está a empresa na Bolsa de Valores, por exemplo, como que está a empresa no mercado, como está a empresa com relação a benefícios. Ela precisa entender a empresa, a área de recursos humanos precisa entender a empresa que ela está inserida, ok? E aí ela vai avaliando, e ela também tem que promover avaliações individuais com cada funcionário, entendendo melhor como está a qualidade de trabalho deles também dentro da empresa. Então, a área de recursos humanos, é o que eu falei, ela olha empresa e olha funcionário. Ela vai sempre estar olhando empresa e funcionário, empresa e funcionário. Ok? Então, eu mostrei aqui os desafios da área de recursos humanos. Aqui nós vamos ver agora os desafios. Eu mostrei as responsabilidades da área de recursos humanos e agora eu quero mostrar quais são os desafios de recursos humanos. Porque recursos humanos têm muitos desafios, assim como todas as áreas, né? Muito bem, desafios da área de recursos humanos. Primeiro, competição. Competição. Atrair e reter bons talentos. A área de recursos humanos, ela tem esse grande desafio em uma concorrência gigantesca, onde muitas empresas têm vaga no mercado. A área de recursos humanos, ela precisa atrair, e não só atrair, como eu disse, é reter, porque há um custo, há um custo de contratação e há um custo de demissão. Quando uma pessoa entra numa empresa e fica pouco tempo, houve uma despesa para a empresa. Nós vamos estudar isso neste curso. Nós vamos calcular, fazer esse cálculo. Então, a competição não é apenas o fator mais importante nas interações de negócios e clientes, mas também um fator influente e ameaçador em RH. Então, a concorrência que existe no mercado, a concorrência de empresas atinge diretamente a área de recursos humanos. Então, o desafio ali está escrito, não se limita ao recrutamento, mas vai além da retenção dos colaboradores e da oferta de benefícios, exposição, oportunidades e ambiente de trabalho correto. Então, olha só, recursos humanos precisa buscar, atrair, trazer e reter. Só que para reter, ele vai ter que oferecer benefícios, oportunidades de crescimento, porque as pessoas, elas não querem só benefícios. As pessoas, elas não querem só salário.
As pessoas querem ambiente de trabalho saudável, que é uma das coisas que nós vamos ver daqui a pouco, de pesquisas que nós temos recente. As pessoas querem ambiente de trabalho favorável e também elas querem o crescimento. Elas querem transitar em diversas áreas dentro de uma empresa. Elas querem crescer dentro da empresa. Então, é um grande desafio da área de recursos humanos, é a competição. Segundo, trabalho e adaptação. O recrutamento é a primeira etapa que pode fazer quebrar o sucesso da jornada de um funcionário em potencial. Ou seja, tudo começa no recrutamento. A percepção de uma pessoa com relação à empresa começa no recrutamento. A percepção de uma pessoa com relação à empresa que ela pretende trabalhar começa no primeiro dia que ela vai fazer uma entrevista. Como que ela está sendo atendida na recepção dessa empresa? Ela foi atendida no horário ou deixaram ela 20, 30 minutos esperando para começar a entrevista com ela? A empresa mostra a seriedade dela aí. Então, o recrutamento é a primeira etapa que pode fazer quebrar o sucesso da jornada de um trabalhador em potencial. Ok? Remuneração e benefícios. Nós temos uma competição acirrada no mundo corporativo. Está se tornando difícil para as organizações. Aí eu coloquei aí, especialmente as pequenas e médias empresas. Por quê? As pequenas e médias empresas, elas têm uma dificuldade maior em oferecer um pacote de benefícios do que uma grande empresa. E ela tem dificuldade de acompanhar todo esse crescimento do mercado. Então fica mais difícil para uma empresa pequena, ok? Mas temos que trabalhar, temos que acompanhar a remuneração e benefícios oferecidos por grandes nomes. Precisamos, por isso que, mesmo dentro da realidade, uma empresa pequena, uma empresa de médio porte, dentro da realidade dela, ela precisa ter uma área de recursos humanos estruturada e ela precisa, dentro da concorrência dela, ela precisa saber o que as empresas estão praticando. Outra coisa, outra responsabilidade da área de recursos humanos é a gestão de mudanças. Gestão de mudanças. A mudança em uma organização ela é inevitável. E as mudanças, elas ocorrem cada vez mais, elas ocorrem com maior frequência. Nós vivemos hoje num ritmo acelerado de mudanças. Existem mudanças dentro das empresas, estrutural, econômica, geográfica, processual, gerencial ou tecnológica. Então, uma pessoa, ela precisa estar inserida e ela precisa entender que mudanças faz parte. Recursos humanos é responsável por esta gestão de mudanças estruturais. Por isso que a área de recursos humanos, ela precisa conhecer o business muito bem, porque é ela que vai apoiar o gestor numa mudança de estrutura. Ela que vai apoiar o gestor em uma mudança, muitas vezes, de tecnologia, de compra de uma nova ferramenta. Então, o item 4, a gestão de mudanças, também é uma responsabilidade da área de recursos humanos. Ok? Muito bem. Aprendizado e planejamento. A aprendizagem contínua são extremamente cruciais para o crescimento e sucesso de um funcionário em uma empresa. Não dá para uma pessoa falar, eu já fiz uma faculdade, está tudo bem. Não. A aprendizagem, ela precisa ser contínua. Precisa haver desenvolvimento de cursos, precisa haver um aprendizado contínuo. E isso, dentro de uma empresa, é de responsabilidade da área de recursos humanos. Ela precisa promover esta aprendizagem contínua para o sucesso do funcionário e para o crescimento da empresa. Então,
essas duas coisas vão andar sempre juntas. Sucesso do funcionário e crescimento de empresa. Funcionário teve sucesso, a empresa está crescendo. Ok? Hoje em dia, com as crescentes demandas dos negócios, as organizações encontram dificuldades para promover um ambiente de aprendizagem e desenvolvimento contínuos. Por que que as empresas elas têm uma dificuldade de trabalhar o crescimento e o treinamento dos funcionários? Porque nós vivemos num ritmo acelerado. Nós vivemos em um ritmo onde tudo é para ontem. E as pessoas fazem as coisas de forma mecânica. As pessoas fazem aquilo que sempre fez. Tudo é para ontem. E aí, nessa correria, nesse dia a dia, não se para treinar pessoas e se desenvolver pessoas. E muitas vezes, um funcionário que poderia estar fazendo alguma coisa de uma forma bem mais inteligente, trazendo o maior resultado para a empresa, ele não faz. Por quê? Porque ele vive numa rotina. Ele não tem tempo de parar para pensar. Ele não tem tempo de parar para se desenvolver. A empresa não quer investir porque ela vê treinamento como uma despesa e não como um investimento. Nós vamos estudar muito isso também no módulo treinamento e desenvolvimento. Ok? Mas este desenvolvimento contínuo precisa acontecer, até porque as pessoas elas têm uma ambição por crescerem profissionalmente, ok? E as empresas também precisam crescer. E a empresa só cresce quando o capital humano cresce, ok? Então, vocês que estão assistindo, estão vendo esta palestra inaugural, eu sei que aqui tem profissionais de RH que estão assistindo, tem pessoas que não são profissionais de RH, mas trabalham em empresas e também querem se desenvolver nessa área. Vocês estão vendo a importância da área de recursos humanos numa empresa, ok? Outra coisa, o item 6, desenvolvimento e alinhamento. Embora uma organização possa fornecer o treinamento e o desenvolvimento necessário para os seus funcionários, é igualmente importante que ela seja capaz de rastrear o impacto deste treinamento. Tudo é questão de análises. Por isso que nós falamos do RH estratégico. Não adianta eu fazer, mas não fazer análise. Eu treino, mas eu não tenho uma ferramenta de análise para eu poder ver o crescimento desse funcionário e o que esse funcionário está trazendo de retorno para a empresa após esses treinamentos que a empresa pagou para ele, após toda essa rotina de desenvolvimento que ele teve. Então, é muito importante desenvolver, sim, mas é importante rastrear o impacto desse treinamento no desempenho dos funcionários. Rastrear. A área de recursos humanos ela precisa estar olhando. Ah, não, ele era assim, depois desse treinamento se desenvolveu, precisa estar conversando com os gestores. Olha, como é que está o funcionário Pedro, que se desenvolveu, fez esse curso, como que ele está agora? Melhorou os resultados dele? Então, tão importante como treinar, tão importante como desenvolver as pessoas, é rastrear o impacto deste treinamento, ok? Diversidade é um outro desafio da área de recursos humanos. Diversidade é importante, é necessário hoje em dia, as empresas estão trabalhando a diversidade nas empresas, ok? Mas existem desafios. Existem desafios. Por quê? Porque a diversidade, quando nós falamos em diversidade, nós estamos falando em idade, gênero, nacionalidade, e a área de recursos humanos ela precisa estar apoiando o gestor, acompanhando o gestor no desenvolvimento dele junto aos funcionários, né, diversos que a empresa possa ter. Então é muito importante e é um desafio também da área de recursos humanos. Todos sabem que existem uma cota que a empresa precisa ter
de pessoas portadoras de necessidades especiais. Isso também a área de recursos humanos precisa estar apoiando a gestão com relação a isso. Precisa estar apoiando e treinando os gestores e as pessoas que vão trabalhar com uma pessoa, muitas vezes, portadora de uma deficiência. Então, a área de recursos humanos, ela precisa também estar antenada e precisa estar trabalhando a diversidade dentro das empresas. Ok? Outro desafio da área de recursos humanos é a liderança. Ou seja, o desenvolvimento da liderança. Porque muitas vezes a empresa, ela trabalha muito forte o desenvolvimento de funcionários. Ela investe em treinamento de funcionários. E ela enxerga o líder como uma pessoa, muitas vezes, que já está pronta, que já se desenvolveu, que já estudou. Então, ela tem um esforço muito com funcionários e esquece da liderança. Ok? Só que os líderes são os fatores cruciais que influenciam no crescimento de uma organização. E, mais importante também, satisfação dos funcionários. Se você tem um líder na tua empresa, que ele não se desenvolve, que ele não se desenvolveu, que ele parou no tempo, que ele não está antenado no mercado, como que ele está tratando esses funcionários? Isso é muito importante. Será que não está sendo gerada uma desmotivação dentro de uma área porque você tem um líder? Então é muito importante a empresa trabalhar a liderança dela, ok? Então, é uma área também de recursos humanos. Legislação. A área de recursos humanos também ela é responsável pela legislação trabalhista. O que acontece? Com todas essas mudanças da lei, com toda essa complexidade das leis, virou para as empresas um grande desafio acompanhar todas essas mudanças. Atualizar as políticas de acordo com as mudanças é uma grande tarefa, principalmente para as empresas pequenas, que muitas vezes não têm uma área de recursos humanos estruturada. Então é muito importante que a área de recursos humanos, ela trabalhe e também desenvolva a sua equipe de recursos humanos na parte de legislação trabalhista. Um outro assunto que se tornou muito importante também, nos últimos anos, é a questão da segurança e integridade de dados. Com o passar dos anos, né, o mundo ele se tornou digital. E os funcionários usando celulares cada vez mais. E as empresas, elas enfrentam o quê? Riscos com as informações, com os dados. Eu me lembro alguns anos atrás que a preocupação das empresas era com relação ao e-mail particular do funcionário. Então eu me lembro que o funcionário chegava, o expediente começava às 9 horas, aí ele chegava, aí abria o computador às 9h10, aí ele ia checar os e-mails dele particular, depois ele ia ver os e-mails da empresa. E eu nem estou falando aí em celular. Hoje, com o celular, o funcionário, ele tem WhatsApp, ele tem Instagram, Facebook. Imagine ele olhando tudo isso, como que vai ser a produtividade dele. Então, é uma preocupação das empresas. E as empresas também têm aí as informações dela, que elas estão aí sendo transmitidas muitas vezes através de WhatsApp, uma foto que um funcionário tira de um documento e já manda para outra pessoa. Então, pode acontecer um vazamento e o uso indevido de dados dos funcionários,
que é tão crítico quanto o uso indevido de dados do cliente. E aí envolve muitas coisas, clientes. Ou seja, proibir o celular não é o caminho. Esse não é o caminho. O caminho é treinar as pessoas, conversar com as pessoas, mas é um desafio. E a área de recursos humanos precisa estar olhando isso junto às demais áreas. Então, nós falamos aqui sobre os desafios da área de recursos humanos. Eu coloquei alguns desafios, mas existem outros, mas eu coloquei aqueles. Agora, muito importante, eu selecionei para essa aula inaugural 3 desafios da área de recursos humanos na atualidade. Nesse tempo que nós estamos vivendo, em 2022, eu coloquei 3 desafios da área de recursos humanos. Primeiro, inteligência emocional. Recursos humanos, a área de recursos humanos, ela nunca precisou lidar tanto com a inteligência emocional do que está precisando lidar agora. Pelo que nós estamos atravessando, pelo que nós estamos passando, pelos tempos que nós estamos vivendo. Então, olha só, a inteligência emocional é a capacidade do indivíduo de reconhecer aquilo que sente e de administrar a intensidade desse sentimento. Hoje em dia, isso é importante, dado que a maioria das organizações apresenta cenários de risco e momentos de pressão. Nós, como seres humanos, nós, como empresários, nós estamos vivendo um tempo de pressão psicológica. E a área de recursos humanos tem um grande desafio, é lidar com um clima organizacional nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, o desafio da área de recursos humanos, um dos desafios da área de recursos humanos neste tempo, é compartilhar conhecimento, compartilhar diretrizes, que ajudem as pessoas a manter o equilíbrio. Muitas empresas já contam com psicólogos, para que possam ajudar os seus funcionários no desenvolvimento emocional. Outro desafio da atualidade para a área de recursos humanos é liderança. A área de recursos humanos está precisando, neste momento, trabalhar muito a liderança da empresa. Nós vivemos trabalho presencial, junto com trabalho remoto, contratação de colaboradores, demissão de colaboradores, treinamento de colaboradores. E nós vivemos um momento de incerteza. Viver esse momento de incerteza é muito desafiador para gestores, para liderança e para recursos humanos. Por isso eu coloquei aqui, o importante é que o Departamento de Recursos Humanos auxilie os líderes da empresa em todos os processos. Muitas vezes o líder de uma empresa, ele tem conhecimento técnico, mas ele não tem conhecimento de pessoas. Ele não tem conhecimento de gestão de pessoas. Então, muitas vezes, ele não vai conseguir lidar com situações, por exemplo, que nós estamos vivendo. Desde 2020, de março de 2020, nós vivemos um mercado incerto, de incertezas. Uma hora fica em casa, outra hora retorna para a empresa. Tudo isso é um grande desafio para a área de recursos humanos e para a liderança. A revista Você RH, do mês de janeiro agora, ela trouxe uma matéria muito importante, que é sobre a produtividade tóxica. Então, ela trouxe uma matéria sobre
o preço dos excessos. Por que tem havido excessos? Porque as pessoas passaram a trabalhar em casa. E elas passaram a trabalhar em casa da noite para o dia. Não houve um treinamento, não houve o desenvolvimento de uma ferramenta. Simplesmente passaram a trabalhar. Da noite para o dia, quem trabalhava em uma empresa passou a trabalhar em casa e tendo que lidar com família, com compromissos, tudo isso foi muito. E isso trouxe o quê? Uma produtividade tóxica. Muitas pessoas trabalhando demais. Então, o preço dos excessos. E essa matéria é uma matéria bem grande que saiu, mas aqui tem 4 itens, 4 prejuízos para a empresa quando existe o peso do excesso. Primeiro, menos inovação. Uma pessoa que trabalha demais, ela não tem tempo para pensar e não tem tempo para inovar. Clima pesado. Ou seja, o trabalho em excesso torna as pessoas nervosas, impacientes, mais agressivas. Olha quantas coisas. Isso reflete no clima organizacional e impacta a felicidade da pessoa. Foco no curto prazo. As pessoas trabalhando demais, a empresa trabalhando demais, as pessoas com muito trabalho, elas não têm tempo de pensar no futuro. E a empresa começa a funcionar apenas para atender demandas de agora. Ela não consegue pensar. E os processos, até os processos de gestão de carreira, como desenvolvimento de sucessores, fica comprometido. Ninguém consegue pensar em um sucessor, porque está todo mundo correndo atrás do prejuízo. Outra coisa, fuga de talentos. Uma empresa que começa a ter um ambiente tóxico de produtividade, uma empresa que começa a sobrecarregar os seus funcionários, ela tem fuga de talentos. Com um ambiente tóxico, um ambiente ruim, os talentos começam a buscar outras alternativas de carreira e a empresa começa a perder. Prejudica a marca da empresa. Ninguém quer trabalhar em um lugar que não se valoriza a qualidade de vida. As pessoas não querem. Então, ao contrário do que dizem o home office, muitas vezes, a home office a pessoa tem mais qualidade de trabalho. Não, isso já antes da pandemia já foi provado que se não haver um treinamento, se não houver um treinamento correto, as pessoas vão trabalhar mais e vai haver uma produtividade tóxica. Ok? Muito bem, mais afastamentos. A produtividade sem limites gera transtornos e afastamentos. Como nós temos visto pessoas se afastando? Obviamente existe o coronavírus, existe a gripe, mas tem muitas pessoas que estão se afastando porque elas estão com problemas emocionais, gerado por muito trabalho, gerado por um clima organizacional muitas vezes pesado, somado a tudo que tem acontecido, as pessoas se afastam do trabalho, as pessoas não conseguem produzir. Então a revista Você RH, ela trouxe uma matéria bem interessante com relação ao ambiente tóxico. Então, olha como é importante a área de recursos humanos estratégica, uma área de recursos humanos ativa. Escutar para mudar. Escutar para mudar. Algumas empresas, neste período de pandemia, neste período de incertezas, neste período de uma hora é home office, outra hora é misto, outra hora é 100% home office, em tudo isso que aconteceu desde março de 2020, o que precisou acontecer? A área de recursos humanos estratégico, foi buscar melhorias, foi buscar um ambiente melhor para os funcionários em meio a tudo isso que está acontecendo. Porque são perdas de amigos, perdas de familiares, doenças. Então, eu quero aqui
Escutar para mudar. Essa matéria, Escutar para Mudar, é da empresa FESA Group. Olha o que foi feito, e eu quero trazer aqui alguns estudos de caso. A área de recursos humanos dessa empresa, ela ligou, ela tem 100 funcionários. A diretora de RH dessa empresa, ela ligou, assim que aconteceu em março a pandemia, ela ligou para cada um dos 100 funcionários, perguntando como que eles estavam, como que estava a família deles, como estava o sentimento deles naquele momento, como estava o pensamento deles. Olha a preocupação da área de recursos humanos com as pessoas. Diante de todas essas pesquisas, de todas essas ligações que esta área de recursos humanos fez para os 100 funcionários, se levantou dados. Porque é o que eu disse, não é só importante fazer, o importante é fazer e levantar dados e trabalhar os dados. O que essa empresa fez? Ela ligou, e aí a partir da demanda levantada das pessoas, a partir do bate-papo, a partir da conversa por telefone, essa empresa criou uma série de ações. Uma delas foi oferecer aos funcionários um treinamento sobre gestão do tempo. Isso é muito importante. Gestão do tempo. Eles criaram um treinamento. Para quê? Para valorizar e evitar horas extras. Valorizar o lazer e evitar horas extras. Nessa conversa também que essa empresa teve com os funcionários, foi identificado também qual funcionário estava passando do horário de trabalho, trabalhando até tarde, porque estava em casa. Foi observado também que líderes trabalhavam à noite, mandavam trabalho para os funcionários à noite. Líderes que precisavam fazer alguma coisa de manhã e depois trocavam a manhã pela noite e mandavam informações para os funcionários no período noturno. Foi mapeado isso também. E foi falado e conversado com cada profissional para que a produtividade não se tornasse tóxica. Porque imagina, no ambiente de pandemia, no ambiente de perdas, a pessoa em casa e o líder passando o trabalho e trabalho chegando à noite. Então, essa empresa se preocupou, ligou para todos os funcionários, mapeou, fez desenvolveu um treinamento sobre gestão do tempo, porque a pessoa está em casa e ela precisa gerir o tempo dela com as coisas particulares e com o trabalho dela. E aí eles fizeram um trabalho e foi muito bom para a empresa. Por isso que a matéria se chama Escutar para Mudar. Nós só mudamos quando nós escutamos as pessoas, o que as pessoas estão sentindo. Então é escutar para mudar. A segunda matéria é sobre a cultura do bem-estar. Também nesse tempo de pandemia, a multinacional SAP, ela criou um programa com divulgação de conteúdos para apoiar os funcionários a cuidar da saúde. Na verdade, ela já tinha esse programa, e esse programa ele teve alguns ajustes, e na época da pandemia, algumas mudanças, e o programa foi aprimorado. Houve inclusão de palestras, workshops virtuais, com especialistas, com psicólogos, com psicanalistas, e foi criada uma página na intranet da SAP, dedicada somente à saúde mental. Olha isso, preocupação com pessoas. Foi criada uma página somente para falar e dedicar à saúde mental. Houve ainda orientações e estímulos para que as equipes imponham seus limites, como horário livre para almoço ou necessidade para um compromisso. E a empresa também realiza pesquisas pontuais para entender como os funcionários se sentem, abrindo espaço, inclusive, para que aponte mais questões que vêm atrapalhando o seu desempenho. Então, veja aí a empresa ouvindo os funcionários e apoiando os funcionários. Este projeto se chama Cultura do Bem-Estar, que foi feito na SAP. Terceiro, empatia e confiança. Essa empresa também
É muito interessante o que eles fizeram. E realmente o que eles fizeram tem tudo a ver com o nome, empatia e confiança. Essa empresa é a empresa Zé Delivery. E essa empresa, dentro do manual dela, dentro do manual, dentro do guia delas de recursos humanos, eles têm uma frase que foi desenvolvida nesse tempo de pandemia. A frase é: às vezes a melhor coisa que você pode fazer pelo seu trabalho é descansar. Olha que coisa interessante. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu trabalho é descansar. Então, essa empresa, a Zé Delivery, ela trabalha muito forte, com uma política bem flexível no que diz respeito ao horário de trabalho. Eles não trabalham, a hora lá não é medida, lá é medido somente a produtividade. Os funcionários, eles têm liberdade para organizar o seu dia a dia da melhor maneira, e eles também podem, eles têm a opção, os funcionários, de compartilhar a agenda deles com os demais. Ou seja, assim, todos sabem quando, por exemplo, quando em um determinado horário, um está fazendo yoga, o outro está em uma consulta médica. E a empresa também, a Zé Delivery, que está nessa matéria empatia e confiança, ela também conta com um programa que é o Zen Delivery, que é um programa que dá aos funcionários o direito de aulas online de yoga, de alongamento. Além disso, essa empresa, ela subsidia 100% 4 consultas com psicólogo durante o mês. 4 sessões mensais ela paga para o funcionário para que ele possa ter um tratamento, fazer uma terapia. E também a Zé Delivery tem uma coisa bem interessante: o funcionário que neste momento ele enfrenta situações de luto, crises, ansiedade, depressão, ele não precisa apresentar atestado médico para se ausentar do trabalho. Veja bem a importância da área de recursos humanos, de um recursos humanos realmente humano, estratégico. Veja bem, se você olhar para a legislação trabalhista, que é o que o RH tradicional olhava alguns anos atrás, a legislação trabalhista, ela diz que se um cônjuge, por exemplo, falecer, o funcionário ele tem direito ao dia da morte e o dia do sepultamento de folga. Veja que coisa fria. E é isso que durante muitos anos, eu como gerente de recursos humanos, trabalhando na área de recursos humanos, eu vivi, e era só isso mesmo. Falecimento, sepultamento. Mas não é isso. Uma área de recursos humanos, ela vai muito além do que legislação trabalhista, do que regras. Ela tem que olhar mesmo a pessoa, o ser humano. Então está aqui, ó. Situações de luto, situações de crises, depressão, não precisa apresentar atestado médico lá. Pode se ausentar. Empatia e confiança. Inclusive o título tem tudo a ver. Empatia. Essa empresa, ela está tendo empatia com os funcionários dela. E outra, ela está tendo confiança. Porque senão você vai cair naquela frase: ah, mas será que ele está falando a verdade? Será mesmo que ele está com um problema emocional porque perdeu um ente querido na pandemia e por isso que não quer vir trabalhar? Não. Empatia e confiança. Então é muito interessante essa matéria, eu achei muito interessante desta empresa. E aqui são ideias para você que trabalha na área, para você que é de recursos humanos, para nós podermos estar olhando sempre o nosso clima organizacional. A quarta matéria é mais qualidade, menos horas extras. Uma matéria muito interessante também que saiu na Você RH de janeiro. Mais qualidade e menos hora extra. Aqui é a empresa LinkedIn. Lá em abril de 2021, a empresa LinkedIn ela deu uma folga remunerada aos 15 mil funcionários que eles têm ao redor do mundo. Ela deu uma semana de folga para todo mundo. A empresa LinkedIn. O
que eles identificaram e por que eles deram essa semana de folga? Foi uma estratégia que a empresa teve para evitar o quê? Problemas de saúde mental, como o burnout, por exemplo, que é a síndrome do esgotamento profissional. E para que todos naquele momento pudessem concentrar em seu bem-estar. A empresa também, a matéria diz que ela acredita que a produtividade está bem mais ligada ao aproveitamento do tempo e à qualidade das entregas do que às horas trabalhadas. Então, vocês percebam que cada vez mais as empresas estão olhando menos para horas e mais para produtividade e resultado. A empresa também criou o Half Days Fridays. É um programa que permite que todos os colaboradores de qualquer país trabalhem apenas meio período às sextas-feiras durante os meses de julho e agosto. Então, chegou nos meses de julho e agosto, alguma coisa tem com esses meses. De repente é questão de demanda, eles acham que esses meses. Então eles escolheram julho e agosto. Durante esses 2 meses, todos os funcionários de todo o mundo, às sextas-feiras, eles trabalham meio período. A jornada mais curta tem o intuito de promover uma oportunidade de relaxar, descansar, cuidar de si próprio e cuidar dos outros. Então, essa matéria está na revista Você RH, do mês de janeiro, que é mais qualidade e menos horas extras. Então, aqui nós estamos vendo práticas da área de recursos humanos. Como a área de recursos humanos é importante. E é a área de recursos humanos que vai provocar dentro das empresas essas mudanças. Porque a empresa, o líder, o executivo, o técnico, ele muitas vezes não tem essa visão. Nós vimos aqui empresas que a liderança estava mandando trabalhos à noite, sobrecarregando as pessoas. Se a área de recursos humanos não vem para olhar isso, como que fica? Pessoas doentes, pessoas saem da empresa, aí volta naqueles itens que eu citei, que são o preço dos excessos. O quanto que uma empresa paga pelo preço dos excessos. Nós vivemos, é interessante que nós vemos que a cultura é de trabalhar muito. As pessoas, muitas vezes, elas se gabam de trabalhar muito. Eu trabalho 20 horas por dia. Eu estou num projeto assim, é uma coisa cultural, mas isso é errado, porque a vida não é só o trabalho. E isso traz prejuízo para a empresa. A empresa acha que ela está crescendo, que ela está se desenvolvendo, que ela está ganhando, ela está perdendo. Olha só, aqui são itens, a matéria é gigantesca, mas menos inovação, não vai ter inovação. Clima pesado dentro da empresa, a pessoa sobrecarregada, ela fica pesada. Ela não quer estar ali, ela luta, ela vai procurar médico, ela vai pegar atestado, ela não quer estar ali. Foco no curto prazo, sempre trabalhando no curto prazo, ninguém para pensar no longo prazo. Por quê? Porque são demandas e demandas. Fuga de talentos, as pessoas vão embora, não aguenta. E mais afastamento. Afastamento é um prejuízo para a empresa, gigantesco. Agora, olha só. Aqui foram algumas práticas, né, que as empresas apresentaram em todo esse tempo. Por isso que precisa ser ativo, proativo, a RH precisa se movimentar. Você vê que essa diretora de recursos humanos, logo que veio a pandemia, ela ligou, as pessoas se afastaram, ela ligou para todo mundo, como que você está? Outro desafio da área de recursos humanos, e aí a gente já caminha aqui para o final, um outro desafio da área de recursos humanos em tempos atuais é a busca por profissionais qualificados. Aí também a revista Você RH, ela trouxe uma matéria. Eu vou ler aqui. Mundo em transformação. E ela diz aqui, quais serão as implicações das mudanças no modo de trabalhar
para o recrutamento. 3, disputa acirrada por talentos e necessidade de busca proativa. Há uma busca gigantesca por talentos. E a área de recursos humanos ela precisa ser o quê? Proativa. Mais pressão para que a empresa consiga reagir rapidamente e preencher a vaga. Cada vez mais vai ter mais pressão. Pressão, pressão. Terceiro, possibilidade de haver menos inscritos para as vagas e mais rejeições a ofertas da companhia. Menos pessoas inscritas e mais rejeições. Isso é pesquisa. O que os candidatos querem? Está aqui do lado. Ó. O que os candidatos querem? Essa pesquisa realizada diz flexibilidade na pauta. Olha que interessante. O fato de eu poder ou não trabalhar de maneira flexível vai influenciar na minha permanência na organização? 51% concordam. 51% fala, é importante a flexibilidade para eu estar dentro de uma empresa. É importante. Bem-estar ganha força. A pesquisa, essa consultoria, é a Gartner que fez essa pesquisa. O bem-estar está ganhando força. As pessoas estão procurando bem-estar. Então diz aqui, ó, para você, quão importante é trabalhar para uma organização que ofereça programas relacionados ao bem-estar emocional ou mental? 73% dos entrevistados falaram é muito importante. 73%. Então, é o que eu falei bem no início. Salário importante, benefício é importante, clima organizacional e políticas de bem-estar estão na pauta, estão ganhando força. Terceiro item, pessoas e não recursos. Quão importante é trabalhar para uma empresa que o veja como uma pessoa e não apenas como um funcionário? Olha que interessante, foi o que a empresa fez lá. A diretora ligou para todos os funcionários. Imagina como que essas pessoas se sentirem importantes ao receberem uma ligação e ter um bate-papo. Olha só, quão importante é trabalhar para uma empresa que veja você como uma pessoa e não como um funcionário. 85% acha muito importante e 15% fala que é pouco ou razoavelmente importante. Então as pessoas elas não querem ser vistas como número. Elas não querem ser vistas como número. Desafios. Tudo isso é desafios para a nossa área, para a área de recursos humanos. Muito bem. A revista também trouxe uma matéria sobre estratégias para o recrutamento de excelência. Então ela diz aqui, ó, primeiro, defina as perspectivas. Os recrutadores recebem demandas de diferentes clientes internos. Por isso é importante entender quais são as vagas mais e menos importantes dentro da empresa. A área de recursos humanos está lá. Ela vai receber a demanda dos clientes internos. Área de operações, área de finanças, área de marketing. Ela precisa, dentro de tudo isso, o que é importante? Aí entra no conhecimento do negócio da empresa. A área de recursos humanos ela precisa estar alinhada à estratégia da empresa para que ela seja uma área de recursos humanos estratégica. Então, ela precisa estar alinhada à estratégia da empresa. O que é importante para a empresa naquele momento? O que é importante? Dentro do que é importante para a empresa naquele momento, a área de recursos humanos ela vai fazer o quê? Ela vai buscar ali priorizar quais são as vagas mais importantes para ela poder fechar. Segundo, seja proativo. Para diminuir os impactos causados por um banco de currículos pequenos, os recrutadores precisam divulgar regularmente a empresa para encontrar candidatos em potencial. Então, tem que ser proativo. A área de recursos humanos ela precisa estar o tempo todo no mercado. Ela precisa estar o tempo todo mapeando, buscando, fazendo network. Ela não pode ficar vivendo só dependência de um banco de currículos. Outra, divida o trabalho.
Divida o trabalho, não pode ficar só na área de recursos humanos. Ó, gestores também devem ser envolvidos no processo de procura por profissionais mais adequados. Gestores devem ser envolvidos. Portanto, terceirizar parte dessa atividade é outra boa solução. Por exemplo, a área de recursos humanos, ela precisa falar com o gestor. Olha, você não conhece alguém no mercado? Você não indica alguém? Trazer pessoas para ajudá-los nessa busca por profissionais. São estratégias que essa matéria trouxe para você fazer um recrutamento de excelência. Quarto, simplifique. Processos seletivos com muitas etapas e avaliadores causam lentidão nas decisões. Otimize a aprovação do gerente sobre os currículos e crie uma jornada mais objetiva. Nós vamos estudar isso bastante também no módulo Recrutamento e Seleção, sobre processos seletivos muito longo. O processo seletivo ele precisa ser enxuto, ele precisa ser rápido, porque senão você perde tempo, ok? Outra coisa, que é o segundo passo, contrate pelo potencial, não pelas credenciais. O que acontece? Os profissionais de recrutamento e seleção, eles precisam ir além do currículo, além daquilo que está no currículo, e apostar nos talentos, que não têm uma formação tradicional, mas é um talento, possuem habilidades necessárias para aquela vaga. E lembrar-se de que a diversidade de pensamento é sempre importante. Então, é flexibilidade. Outra coisa, flexibilize a localização. Com o teletrabalho, home office em expansão, morar na mesma cidade em que uma empresa opera não é mais tão importante assim. Não é mais importante assim. Então, flexibilize a localização. Até que ponto que a pessoa hoje em dia precisa morar tão próximo da empresa? Então, flexibilize, olhe isso. Outra coisa, aproveite o seu mercado interno. Não esqueça, você profissional de RH, você gestor, você empresário, não esqueça, você tem dentro da tua empresa pessoas capazes, procure lá. Não esqueça que existem funcionários dentro da organização que devem ser considerados para a vaga. Coloque a pessoa no processo seletivo. Se ela vai ser aprovada ou não é outra coisa, mas coloque, deixe a pessoa participar. Terceiro passo, humanize o processo seletivo para ter melhores resultados. Então, como que eu posso humanizar um processo seletivo? Humanizar para ter melhores resultados. Primeiro, criar conexões profundas na empresa. Uma ideia de boa prática é desenvolver um programa de estágio na empresa voltado para os filhos dos funcionários. Faça um programa de estágio, envolva os filhos dos próprios funcionários. Crie conexões profundas. Adote flexibilidade radical. Deixe claro ao candidato que é possível negociar horários e dias para trabalhar em casa ou no escritório. As pessoas estão buscando isso. Flexibilização, deixe isso claro. Adote essa política. Outra coisa, incentive o crescimento pessoal. No momento da entrevista, explique quais são os projetos que podem ajudar aquele profissional a se desenvolver na empresa. Explique isso para ele. Na entrevista, o candidato precisa saber o que ele vai fazer, até onde ele pode chegar, qual é o crescimento dele na empresa. Ok? Compartilhe o propósito. Explique quais são as ações de responsabilidade social, sustentabilidade que a empresa acredita. Mostre aos funcionários quão é importante para executá-las. Aqui, a matéria também traz um problema que nós estamos vivendo de rotatividade dentro das empresas. E essa pesquisa, ela foi conduzida com líderes da área de recursos humanos, agora em 2021, e demonstra a saída de profissionais e preocupa. Então, ela diz assim, ó, você está notando sinais de turnover na sua empresa?
Em maio, só 16% dizia que sim. Em junho, 26%. Em julho, 34% diz que sim, significativamente. E embaixo mostra as áreas de risco. Quais são os departamentos em que há maior risco de perda de profissionais, de acordo com a percepção dos executivos de RH? Operações, 51%. Tecnologia, 44%. Vendas e marketing, 27%. Pesquisa e desenvolvimento, 23%. Finanças, 20%. RH, 17%. 38% dos líderes de RH dizem que as mudanças constantes nas expectativas dos candidatos sobre determinada função são o que ocasiona a rotatividade. Então, 38% dizem que as mudanças constantes nas expectativas dos candidatos sobre determinada função causa rotatividade. Então, mudança constante, está sempre mudando. O funcionário, ele é uma coisa, daqui a pouco não, agora você é outra coisa, mudanças. O funcionário, ele não consegue muitas vezes ter uma clareza do papel dele dentro da empresa. Essas mudanças, essas incertezas causam aí 38% do turnover. E 1 em cada 3 funcionários está disposto a deixar o emprego se a empresa exigir presença total no escritório. Olha como as pessoas estão buscando uma prática e uma qualidade de trabalho diferente daquela tradicional. Porque o fato da pessoa não ir para o escritório faz com que esta pessoa consiga, obviamente, dentro de todo um treinamento, porque senão a gente entra na produtividade tóxica, mas uma empresa estruturada, uma empresa que trabalha um RH fortemente, o funcionário sabe que deixar de pegar o trânsito, deixar de se deslocar da casa dele até o trabalho, vai trazer para ele um conforto maior e uma melhor qualidade de vida. Então, 1 em cada 3 está disposto a deixar o emprego se a empresa exigir presença total no escritório. Muito bem, para nós finalizarmos então, o curso de gestão de recursos humanos, ele é composto de 6 módulos, você pode ver todas essas informações lá no site da faculdade, 6 módulos. Nesses módulos, nós vamos estudar gestão estratégica de recursos humanos, aí nós vamos nos aprofundar, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, remuneração e benefícios, relações trabalhistas, aí nós vamos entrar em todas as áreas trabalhistas, e saúde e segurança do trabalho. Cada módulo serão estudados em 2 sábados. Então, serão 2 sábados para a gestão estratégica, 2 sábados para recrutamento e seleção, e assim por diante, ok? Muito bem, era isso que eu queria passar. Quero agradecer aqui a presença de todos, tá bom? E as demais informações vocês podem buscar no site da Faculdade Vitória em Cristo. Muito obrigado.